Paz do Senhor, meus amados, aqui é o pastor Tadeu Monvino. Eu quero falar um pouquinho a respeito da teologia, introdução à teologia. É importante, a palavra teologia, teo significa Deus, e logia significa estudo ou tratado ou acordo. Importante para quem estuda teologia, que a Bíblia fala sobre o conhecimento. Oséias 4,6, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. 2 Pedro 3,18, a Bíblia diz: antes crescer na graça e no conhecimento, né? No primeiro capítulo de Mateus, no Novo Testamento, vai falar dos livros, ou seja, livros da genealogia. Então é necessário ter conhecimento. Então a palavra teologia significa estudo, né, sobre Deus, de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela fala de Deus. O primeiro texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a palavra Deus também vem de Deus, Elohim, que aponta também para Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu quero abordar um tema: introdução da teologia, e também conhecendo as divisões do Antigo Testamento, porque muitas pessoas não têm essa organização em sua mente do conhecimento, né, do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, então esse é um tema, né, muito importante e abrangente para o seu conhecimento, porque muitas pessoas não têm a organização, né, do Antigo Testamento. Tem muitas pessoas fiéis à palavra, que leiam, né, gostam de ler a palavra, gostam de ter conhecimento, porém é muito importante ter a base da organização, da ordem bíblica. É importante, né? Por isso que a Bíblia diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Para você saber aonde você está lendo. Então, a palavra teologia significa estudo de Deus. Quando nós lemos no Antigo Testamento, é importante, o Antigo Testamento, ele contém 39 livros, né? 39 livros. Ou seja, ele está dividido em 5 partes no Antigo Testamento. Quer ver? O Pentateuco, penta significa 5, né? E teuco significa rolos ou teuchos, né? Que significa 5 livros. O Pentateuco foi escrito por Moisés, também aponta também para a Torá, lei, regra, ordem, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada foram escritos por Moisés. Logicamente que nós vamos falar também do livro de Jó, que foi escrito por Moisés, porém não entra no Pentateuco. E alguns historiadores dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Isso é importante. Então, quando nós falamos do Antigo Testamento, falamos do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, nós vamos falar do livro histórico. Pastor, o que é o livro histórico? É importante isso. Livro histórico é os livros que narram a história de Israel, né? O povo de Israel. Você vai ver aqui, ó, livro de Josué, o capitão, aquele que era sucessor de Moisés. Então você vai ver muitas guerras, muitas batalhas, muitas conquistas. Ou seja, ali vai iniciar o que? A história de Israel, as conquistas de terra, né? As conquistas de territórios, batalhas. Então é o livro histórico que narra a história de Israel, como Israel, né, prevaleceu na guerra, como Israel surgiu, como Israel, né, prevaleceu, né? Aí vai falar a história de Davi, de Salomão, de Saul, ou seja, a história dos reis, né, dos 3 reis de Israel: Saul, Davi e Salomão. É importante. Então, mas pastor, onde está narrada essa história? Você vai ver, ó, livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Dá um total de 12. Então grave isso: de Josué a Esther são os livros históricos que narram a história de Israel. Glória a Deus por isso. Aí você vai ver a história de Esther, a história de Neemias, como o povo voltou, como o povo voltou da Babilônia, como o povo foi parar na Babilônia pela desobediência, né? Você vai ter a história de Israel, né, que a sua capital Samaria. Você vai ver a história de Judá, que a sua capital Jerusalém, né? Isso é importante, né? O povo de Israel, né, eles foram levados ali, teve a diáspora entre eles,
passaram por uma luta ali no ano 700. Amém, meus amados? Então é muito importante os senhores terem isso em mente, né? A ordem, a organização do Antigo Testamento. Então nós falamos um pouco do livro histórico, né? Lembrando que no ano 722, Israel, né, foi invadida pelos assírios e esteve lá a grande diáspora e o povo foi espalhado, né, no ano 722 a.C. Foi nessa época que o pai de Jonas, o irmão de Jonas morreu. E também é importante o aluno ter em mente isto, porque no ano 586 foi o ano que a Babilônia invadiu Judá, né, e levou cativo lá os jovens, né, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que nós chamamos, né, que lá dentro da Babilônia os seus nomes foram trocados, né, são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, meus amados? Então grave essas informações que é de suma importância. O aluno que estuda Antigo Testamento, essa informação é chave, né? Muito chave. Por quê? Porque você vai ter noção que quando Salomão vai começar a reinar, ele está reinando num novo período, né? Lembra do período, né, dos 3 reis, que estava Saul, Davi e Salomão? Eles são chamados do período, né, unificado. Os 3 reis, depois que Davi morre, Salomão assume, o que vai acontecer? Vai ser gerado um tempo de paz, né? Um tempo, é por isso que o nome Salomão significa paz. Depois que Salomão morre, né, vai se iniciar um novo período de Israel. É importante, Saul, Davi e Salomão é o período do reino unido, que os 3 reis estavam unidos. Depois que Salomão morre, quem vai surgir? O seu filho Roboão, né? E aquele outro homem que foi lá para o Egito e voltou, chamado Jeroboão. E ali o reino vai ser dividido. Ali era um só reino, Israel. Depois vai ser dividido, reino do norte e reino do sul, né? Israel e Judá. E é nesse período que vai acontecer, né? Vamos dar um exemplo de perseguição, de luta espiritual. No ano 722, Israel invade, a Síria invade Israel, né, e faz uma diáspora. No ano 586, Babilônia invade Judá e leva o povo cativo, né? Isso é importante. Daniel foi levado cativo e muitos outros. É importante os senhores gravar isso. Depois que eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico, eles voltam também em 3 levas com Zorobabel, né? Isso é muito importante. Eles voltam com Esdras e com Neemias. Essa informação o aluno que estuda o Antigo Testamento tem que saber. Porque quando você lê as histórias de Israel, vai falar muito de Judá, Israel, e você vai saber essa divisão. Amém? Então é importante. O livro de 1º e 2º Samuel vai narrar a história de Saul, vai narrar a história de Davi. O livro de 1º e 2º Reis vai narrar a história de Salomão, né? E também a história dos reis de Israel e também a queda de Israel e Judá. E vai narrar também, é importante, né, os reis que surgiram, que pecaram contra Deus, que blasfemaram contra Deus. Aí depois vocês vão ter 1º e 2º Crônicas. 2º Crônicas é uma repetição da história, né? É uma repetição da história. E depois você vai ver o livro de Esdras, Neemias e Esther. Aí vocês vão ver dentro de Esdras e Neemias a volta do povo do cativeiro babilônico. Isso é de suma importância, grave isso, tá bom? Às vezes vai parecer um pouco demorado, mas o conhecimento é tudo, né? O conhecimento ajuda, auxilia. E algo importante que eu sempre falo na sala de aula: o conhecimento ninguém rouba de você, ninguém tira de você o conhecimento. Então, nós saindo um pouquinho da história de Israel, nós vamos estar nos livros poéticos. Lembrando que o Antigo Testamento ele está dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já vamos falar sobre isso. Livros poéticos, quais são eles? Faça as suas anotações: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que também é chamado de Cântico dos Cânticos. Então nós temos um total de 5, né? O Pentateuco são 5, os livros históricos são 12, já dá 17.
os profetas, né? Os livros poéticos são 5, já dá um total de 22. Então isso é importante o aluno ter em mente. O que são livros poéticos, pastor? Aqueles livros que foram escritos em formas de poesia, né? Que no meio da luta, da tribulação, eles adoravam de alguma forma, eles exaltavam o nome de Jesus. E eles tinham prazer de escrever e de contar a história. Eu passei por isso, mas eu venci. Eu passei por aquilo, mas eu venci. Você vai ver isso no livro de Jó, né? Livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É um livro praticamente de superação, que uma história se começa bem, depois vem a luta, mas eles resistiram e persistiram e perseveraram e venceram. É isso que o livro poético vai dizer para nós, né? Que no meio da tribulação temos que cantar louvores e adorar o Deus Todo-Poderoso. Isso faz parte da minha e tua história, é uma realidade da nossa vida, né? Que nem tudo é flores. Por mais que você adore, é servo de Deus, é filho de Deus, tem luta, tem prova, mas porém tem um Deus que dá o escape e o livramento para te dar a vitória. Então nós vamos agora para os profetas maiores. Pastor, por que maiores? Pelo o conteúdo do livro, pela quantidade dos livros, dos capítulos. Os profetas maiores escreveram mais livros e mais capítulos do que os profetas menores. Essa é a diferença, né? Porque cada um tem um chamado e um ministério. Porém, Deus ali usou esses profetas maiores para escrever uma quantidade maior, para alcançar o povo de Israel, um povo maior, né? Quem são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas maiores. Agora nós vamos falar dos profetas menores, que são um total de 12 profetas menores, porque eles escreveram uma quantidade menor de livros e de capítulos. É importante os senhores terem em mente. Então, quem são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12. Então, no total do Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Então, grave isso, alunos, grave isso. Ele está dividido em 5 partes. Grave isso: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Amém? Então isso é importante, você conhecer, né, a história do Antigo Testamento. E eu quero dizer para os senhores: leia, não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de se aprofundar, né? Isso é muito importante. Você pode ouvir, mas lendo, parece que as palavras grudam no seu coração, né? Elas fazem uma raiz na sua alma e ela vive o seu coração, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então Deus, ele é maravilhoso para te dar vitória. Então o Antigo Testamento nos ensina uma base muito importante, que nós devemos o quê? Adorar a Deus, né? Obedecer a Deus, servir a Deus em meias lutas, em meias guerras, em meias tribulações, né? E é no meio das tribulações que nós cantamos as belas canções, né? Então Deus é fiel. Então você que tem interesse de estudar, né? Continue estudando teologia, porque dentro dessa pequena introdução nós estamos adquirindo conhecimento. No próximo vídeo eu vou falar da estrutura, né, do Novo Testamento, teologia e introdução e estrutura do Novo Testamento. Amém? O Novo Testamento também está dividido em 5 partes, né? Mateus, né, que os 4 evangelhos, primeira parte, livro de Atos, segunda parte, que é a história da igreja, epístolas paulinas, né, que é escrita por Paulo, epístolas gerais, né, e o livro do Apocalipse. Nós aprendemos isso em sala de aula, é muito importante. No próximo vídeo eu falaria um pouquinho sobre bibliologia, né, e introdução à teologia. Pastor, a teologia tira unção? Não, teologia não tira unção de ninguém. Quem tira a unção da sua vida é você mesmo, que perde a vontade de orar. Primeiro ponto, por que a Bíblia diz assim? Antes crescei na graça e no
conhecimento. Crescer na graça é o quê? Orando, se consagrando, jejuando, buscando, tanto na igreja, que é a consagração, o culto, oração. Tem crente que fala de oração, mas não vem no culto de oração. Tem crente que fala que é de oração, mas não vem quando a igreja convida o período de oração. Então não tem como. Então não tem como ter, né, a unção de Deus. A Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Então, teologia não tira unção de ninguém. Porque a Bíblia já é bem clara em dizer, antes crescer na graça. Então tem que buscar. E depois no conhecimento. Então se você não orar, você pode ter certeza, meu filho, que você não vai ter nada, não vai ter unção, né? Então você tem que orar e ler ler e orar, é um conjunto, né? É a mesma coisa a pessoa que pula no Espírito Santo e você fala para ela, cita um texto que fala do Espírito Santo. Eu nem sei se existe um texto. Então isso não tem base, né? Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, tem que ter fundamento, né? Tem que ter fundamento, você tem que ter fé e tem que ter obra. Isso não é só obras com as mãos e missões. Obra é o quê? Você tem que ter a base da palavra, né? Você tem que ter a base, a sustentação da sua fé, os pilares da sua fé. Então grave isso, né? Compartilhe esse vídeo com alguém, que alguém precisa, né, aprender sobre isso. Que muitas pessoas que têm a mente fechada ou têm preguiça de estudar, vão falar que a teologia tira um sonho, e não tira, né? E se você ter certeza disso, a teologia, irmãos, ela deixa a pessoa mais avivada, mais estruturada, porque ele vai conhecer, né, os panos de fundo, né, da palavra de Deus. Ele vai conhecer a verdadeira estrutura, base da fé. Ele vai ver que muitos homens venceram pela palavra, e nós venceremos também pela palavra de Deus, e Deus é fiel. Então continue o quê? Orando, jejuando, buscando, consagrando. É importante, toda vez que você lê a Bíblia, faz um período de oração. Peça para Deus iluminar sua mente, peça para Deus tirar, né, a vedação dos seus olhos, porque às vezes tem pessoas que estão com os olhos vedados, não conseguem ver a clareza da palavra, como diz a Bíblia, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de muitos. Isso é importante, então ore, repreenda todo o mal, porque há uma batalha também até para ler a palavra, mas porém Jesus já venceu por nós na cruz, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aperte o sininho no canal do YouTube, né, Pastor Tadeu Malvino, e que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus.